Olá, e hoje a Inteligência Financeira veio até o centro de São Paulo para conversar com a Luíse Barsi. Tudo bem, Luíse? Tudo bem, Anne, todos os telespectadores aí do Inteligência Financeira, um prazer estar aqui novamente. E Luíse, só para a gente situar todo mundo, você é economista, analista CNPI e sócia da GF. Exatamente. Faltou alguma coisa aqui nesse currículo, não? Tem algumas coisas aí, mas acho que o importante você já colocou. Luíse, eu queria que você comentasse com a gente como é que você analisa a renda variável em 2024. Olha, Anne, sempre quando chega final de ano, né, nós economistas somos convidados, né, a dar uma palhinha sobre o que vem pela frente, eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva do que nós economistas falamos no final do ano passado, né. Então, relembrando, no final de 2023, um cenário bastante otimista para a Bolsa, né, você tinha expectativa, inclusive, no relatório Focus de dólar abaixo de R$5, Selic a 9,25 para final de 2024 e tendendo a 8,50 até 2026. Nada disso se concretizou, né? Então, muitas vezes esse tipo de exercício, ele é muito mais uma futurologia do que algo crível para a gente basear as nossas decisões de investimento, né? O que a gente tem hoje é um fato. Claro, o cenário continua desafiador, o fiscal e as taxas de juros vão continuar sendo um tema e um hot topic, né, que os investidores vão continuar prestando atenção, mas a verdade é que nenhuma dessas métricas, na hora do vamos ver, na hora de você escolher a alocação aí, correta dos seus recursos, ela deve ser considerada ao pé da letra, porque, de novo, são coisas que vão influenciar o curto prazo, né? Então, acho que, acima de tudo, acho que os tópicos que a gente vem falando ao longo de 2024 vão permanecer em 2025. Claro, também sempre de olho no cenário global, né? Então, muitas tensões pipocando por aí. Então, você tem Ásia, Oriente Médio, né? E tem toda uma expectativa de como o presidente Donald Trump também vai tratar desses temas, né? Claro, também a gente é uma economia pequena que depende dos rumos econômicos lá de fora. Então, taxa de juros dos Estados Unidos também pode ser algo que balance os mercados por aqui, positiva ou negativamente, né? Mas lembrando que é tudo expectativa, né? Então, quando a grande maioria de nós economistas já está prevendo esse cenário, muito provavelmente boa parte dessas expectativas já são antecipadas nos preços de todos os ativos, né? Então, é sempre muito importante, além de você estar sempre muito antenado com o que está acontecendo na economia, acima de tudo, ter uma estratégia para lidar com essa volatilidade, né? Porque lembra que é muito fácil você ser investidor de longo prazo quando a bolsa está em alta, né? Mas quando de fato as oportunidades aparecem e está todo mundo pessimista, né? É difícil você se manter ali focado nessa estratégia. Então, esse é o mais importante. E aí, Luíse, nesse seu racional, eu queria saber o seguinte: o que funcionou em 2024 para esse tipo de investidor, o longo prazista, focado em dividendos? O que foi legal, que funcionou, e o que não deu tão certo? Legal. Não, eu acho que é o seguinte, a vantagem da nossa estratégia é que ela é a mesma praticamente mais de 50 anos, né? Tudo começou com o Barsi lá atrás na década de 70 e a gente vem perpetuando isso ao longo do tempo. Quando você olha para uma janela tão curta quanto 12 meses, né, é difícil você traçar um cenário do que deu certo e do que deu errado. Mas tentando fazer esse paralelo, eu acho que o que deu certo a gente sempre toca muito no assunto de você focar em empresas, principalmente dos setores BEST, né, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Né? Por que isso? Devido a algumas características fundamentais desses setores que boa parte dessas empresas compartilham, que é principalmente correção das suas receitas por inflação. Num país inflacionário como o nosso, isso é extremamente importante. Então, são empresas cujos negócios são mais perenes e tendem a ser mais resilientes em períodos turbulentos, né? Ou seja, são mais defensivos também na bolsa. Geram um fluxo de caixa mais previsível, né? E isso dá um espaço, um alívio em números, em balanço, para que essas empresas consigam reinvestir nos seus negócios e também remunerar muito bem os seus investidores. E também o longo histórico que essas empresas têm na bolsa, né? Então, antes de você começar a estudar, se for o seu interesse fazer uma carteira de dividendos, eu acho que não basta você fazer uma lista das maiores pagadoras do ano, né? A gente sempre gosta de comprar aquelas que estão na lista todos os anos, né? Na média dos últimos 6 anos, que geralmente
são empresas desses setores que eu acabei de comentar, né? Então, acho que essas foram as coisas que deram certo. E, de novo, eu acho que de coisas que deram errado, né? Fazendo uma retrospectiva aí, né? Eu acho que, de novo, quem foi muito nessa linha otimista demais, né? E acabou indo para setores e empresas que não conhecia muito, né? Ou foi atrás do dividendo passado, achando que isso ia se perpetuar no futuro, agora pode não estar tendo coragem, por exemplo, de continuar esses aportes, né? Então, eu reitero o que eu disse, você ter uma estratégia e segui-la pelo máximo de tempo possível é uma questão de sobrevivência para você. Agora, como é que a gente, Luiz, isso depende também muito de controle de emoção, né? Muito. Que o mercado é muito emotivo, né? Muito. Tanto eu, enquanto investidora individual, na minha pessoa física, quanto o mercadão como um todo. Como é que a gente controla a minha emoção e como é que a gente consegue ler e tirar o melhor da emoção do mercado? Ótimo. Então, tem alguns sinais que vão aparecendo e, claro, é muito difícil da gente virar e falar, bom, agora, né, enquanto a gente grava dezembro, agora chegamos no fundo do poço, né? Assim, quem investe em ações há muito tempo sabe que esse tipo de previsão envelhece muito mal, porque as coisas acontecem e não tem como a gente prever. Então, diante dessa postura humilde de você entender que você não consegue prever o mercado, qual é um comportamento que você pode aderir, né? Primeiro, colocar os seus recursos nas caixinhas certas, tá? Então, o dinheiro que é do curto prazo tem que ficar na renda fixa, em produtos mais conservadores, como Tesouro Selic, CDB, para ter previsibilidade e liquidez imediata, né? Então, basicamente, reserva de emergência, alguma reserva de oportunidade. Recurso do médio prazo, também, na minha opinião, renda fixa, mas aí produtos que têm uma carência maior, portanto, que você consiga, né, levar até o final do vencimento, por exemplo, um título IPCA+, ou uma LCI, uma LCA, que agora tem essa carência mínima de 9 meses. E aí sim, os recursos do longo prazo que devem ir para a renda variável, puxando a sardinha para o nosso lado, ações, que são a nossa grande preferência. E essa alocação ela é extremamente importante, porque um dos erros que os investidores mais cometem, principalmente, não só iniciantes, tá? É você colocar um recurso que era do curto e médio prazo num ambiente extremamente volátil, né, em que você não tem garantias de que em um ano ou em poucos meses você vai ter um retorno satisfatório. E as pessoas acabam se frustrando, precisam desse dinheiro rapidamente e é lei de Murphy, né, que a gente brinca. Quando você precisa do dinheiro que está na bolsa, vai estar caindo. É sempre assim. Puxa né? vida. Então, por mais que seja um recurso menor, a gente sempre recomenda que você faça aportes constantes, mensais, de recursos que de fato são para o longo prazo. Isso, claro, não acaba com os riscos, mas mitiga boa parte dos erros que nós, que somos seres humanos, podemos cometer, que é fazer uma compra por impulso, né? E eu gosto sempre também de me manter informada nos locais corretos, né? Claro, não só acessando veículos de mídia de confiança, mas nas fontes primárias que são, por exemplo, os RIs, né? Então, sempre que você vê um dia turbulento na bolsa, entra no RI das empresas que você tem em carteira, escreve lá em um parágrafo, deixa eu me lembrar por que eu comprei essa empresa, por que eu estou nesse projeto, né? Então, sempre que você tira esse componente emocional e volta ali para o plano, para a estratégia que você tem, aumenta as suas chances de você, de novo, da sua sobrevivência. Né? Acho que a palavra-chave para o investidor de longo prazo é sobrevivência. Uhum. Não é tentar acertar o timing, não é tentar acertar a galinha dos ovos de ouro, é seguir o plano, aportar mensalmente, reinvestir os dividendos, repita. E para 2025, ao longo de 2025, Luiz, qual que você acha que vai ser o pulo do gato para o investidor? Olha, eu acho que agora que a gente está vivendo momentos turbulentos, né, escutei de muitos alunos e de grande parte do nosso público, poxa, como é que eu faço para dosar o caixa? Eu acho que esse vai ser um desafio gostoso aí para 2025. Eu gosto de dosar o meu caixa, eu divido na verdade assim, eu tenho os aportes mensais, que eu carinhosamente chamo de feijão com arroz, que é aquela parcela do meu salário que religiosamente vai para os meus investimentos. E os dividendos que vão pingando mês a mês, eu também tendo a reinvesti-los, né? E o caixa, que é um dinheiro que a gente acaba guardando, vamos dizer assim, em momentos que a bolsa está um pouco mais otimista, eu vou dosando em empresas que eu tenha metas em quantidade de ações mais agressivas, vamos dizer assim, né? Então, e sempre focado em carteira previdenciária.
Apesar de eu ter alguma coisa em carteira de oportunidade, meu grande foco em 2025 vai ser a carteira previdenciária, Mas sem dúvida nenhuma. Você pensa já em aposentadoria, em parar? Você já tem uma meta assim? Trabalho mais 20 anos e paro? Não tenho. Pretendo ser igual meu pai, trabalhar até que Deus não permita mais. Mas acho que essa é uma provocação interessante, porque é o seguinte, não é só sobre a aposentadoria. É sobre você ter uma qualidade de vida boa, né? E também aproveitar esses dividendos, esse dinheiro ao longo do tempo, né? E eu acho que muito do que a gente faz aqui é por esse jogo gostoso, né? Como a gente já entendeu como é que funciona. Então, você vai fazendo e acaba virando uma coisa meio que geracional, passada sabe, de geração para geração. Então, não é só para aposentadoria ou para parar de trabalhar, mas acho que para cada um vai ter um motivo individual. Né? Teu pai, para deixar claro para todo mundo, é Luiz Barsi Filho, ainda o maior investidor de pessoa física da Bolsa. Olha, eu acho que sim. Ele tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá bem. Você continua tirando dúvida com ele ou inverteu o jogo? Agora ele tira dúvida com você? Não. A gente tem que ser humilde diante dos cabelos brancos, né? 55 anos de Bolsa, tem que respeitar e, claro, não necessariamente a gente concorda com absolutamente tudo, mas eu absorvo, respeito, estudo tudo que ele fala e acho que é uma relação muito respeitosa e recíproca entre nós também, de entender, né, de sentar e dialogar e entender o que o outro está pensando. Então é uma rotina gostosa. E Luiz, em 2024, o Luiz Barsi Filho passou mais nervoso ou teve mais alegria? Olha, teve mais alegrias, muito mais alegrias. Foi novamente um ano bastante generoso em termos de recebimento de dividendos, né? E bolsa caindo, quem é barciano, como a gente brinca, tá sorrindo de orelha a orelha, né? Porque são anos como esse que a sua fé é testada, mas que quem continua lá na frente vai agradecer muito ao seu eu investidor de hoje, né? Porque são em momentos como esses que você se pergunta, caramba, ser o Warren Buffett e comprar o som dos canhões não é tão simples de se fazer na prática, no dia a dia, como na teoria, né? Então é isso, você tem que sempre reforçar e entender os objetivos que você tem, e tem que ser isso a longo prazo. O que você tem na carteira você tem que entender profundamente, reinvestir os dividendos, é tão simples quanto isso, né? Mas controlar as emoções, eu acho que é um fator primordial para você ser bem sucedido. Você falou um pouco da carteira Best, mas tem algumas apostas que você apontaria assim, especificamente, algumas ações pagadoras de dividendos para 2025 que o investidor deve ficar de olho? Olha, acho que eu sinto que eu vou frustrar algumas pessoas aí que vão ser algumas figurinhas repetidas, viu, Anny? A gente continua bastante otimista com os nossos aportes, pessimistas com a economia, né? Então, isso significa que a gente vai continuar apostando em setores e empresas resilientes. E acho que o grande segredo é você ter empresas impopulares em momentos impopulares da Bolsa. Como é que é? Repete. Empresas impopulares em momentos impopulares. O que significa isso? Bom, o momento é impopular, né? Se você sair na rua hoje, ninguém investe em ações. E empresas impopulares são aquelas cuja narrativa não é favorável no momento, né? Então, você tem algumas empresas que vêm crescendo lucro trimestre após trimestre, ou se você olha num período mais longo, várias dessas empresas têm superado as estimativas dos analistas, né, superado as estimativas de mercado em termos de rentabilidade e lucratividade. Então, por exemplo, o Banco do Brasil continua negociando a 4 vezes preço-lucro, abaixo de valor patrimonial, pagando um dividend yield superior, um pouquinho superior a 10% ao ano. Então, de bancos, acho que esse seria o nosso grande destaque, né? O Barsi também, já falou algumas vezes, tem Bradesco também, acho que na visão dele existe uma assimetria e é uma empresa que, querendo ou não, está fazendo um grande movimento, um grande turnaround, vamos dizer assim, né? É difícil, a gente tem que lembrar que é difícil você dar um cavalo de pau, um transatlântico, né? Um navio muito grande, então você vai virando devagarzinho, mas taxa de juros para cima tende a beneficiar o setor bancário, o setor financeiro, né?
E olhando aí para algumas outras coisas também, acho que Caixa Seguridade também é uma empresa que ao longo de 2024 deu bastante alegria e também é uma empresa que acaba se beneficiando com o aumento de taxa de juros. BB Seguridade, que é uma das grandes empresas da minha carteira. Eu acho que são, assim, dificilmente a gente vai falar nomes que sejam desconhecidos do público, né? Justamente porque a gente foca em quantidade de ações. E são setores que, como eu disse, têm uma resiliência maior frente a momentos desafiadores, principalmente em relação à taxa de juros alta, né? Teu pai é um grande crítico do setor de varejo. Como é que você está vendo o varejo para 25? Olha, o complicado sobre o varejo e outros setores, né, não vamos só personalizar no varejo, mas existem alguns setores, principalmente muito vinculados à economia brasileira, né, que são bastante impactados por fatores exógenos, né, fatores macroeconômicos que o melhor dos gestores muitas vezes não consegue blindar essas empresas desses efeitos, né. Então, o varejo é um deles que está muito exposto a isso, né. Eu acho que um cuidado que os investidores devem tomar não necessariamente o múltiplo que era negociado no setor de varejos, por exemplo, em 2020 e 2021, ele pode voltar a se repetir, né? Eu acho que muitas das coisas que aconteceram ali, talvez a gente esteja enfrentando uma compressão de múltiplos mesmo. Acho que algumas mudanças estruturais, por exemplo, concorrência, baixa barreira de entrada, assim, é um setor muito complicado por todos os ângulos que você olhe, né? Então a gente não gosta de coisas muito cíclicas, né? A gente prefere coisas que passa ano, passam governos e essas empresas ficam, né? E ficam cada vez mais fortes, independente da qualidade da gestão. Luiz, dividendos de empresas no exterior. A gente na Inteligência Financeira outro dia fez um texto sobre isso, não é tão simples. Não é. Porque não são todas as empresas que pagam dividendos lá fora, mas você tem olhado para isso? Isso está no teu foco ou não? Não, deixa eu até fazer um comentário curioso. Nós fomos agora recentemente, voltamos de Colômbia, né, que a gente tem o nosso MBA e levamos 45 alunos do MBA para fazer essa dupla certificação, né, em Value Investing por lá, né, a meca do Value Investing, onde Benjamin Graham ensinou o Buffett. E, claro, os ensinamentos fantásticos, mas ficou muito claro para mim que a modalidade, assim, o framework que eles têm lá, é completamente diferente do nosso, né? Aqui a gente está acostumado com voos de galinha e depressão, e voos de galinha e depressão. Lá esses ciclos são mais longos, né? Então, taxa de juros estruturalmente mais baixas, né? Você tem uma estabilidade da economia que permite que outros tipos de negócios se desenvolvam, né? Então, lá não se fala em dividendo. Lá se fala em growth, né? Se fala em empresas muito mais voltadas para a inteligência artificial. Então, eu vejo pouco espaço para essa estratégia ganhar atração lá fora, principalmente com essa... eles são muito vocais em focar muito em growth, né? Você tem também questões tributárias que não são favoráveis ao stock picking para empresas necessariamente boas pagadoras de dividendos, né? O que você tem lá é um incentivo muito grande para você investir via ETFs. Eu, particularmente, para quem gosta de se expor ao exterior, eu acho que é uma estratégia mais inteligente, né? Porque você assume uma abordagem passiva. Então, o seu trabalho vai ser escolher ali um ETF que reflita os ativos a que você quer se expor, e você não precisa ter o trabalho de ficar analisando ativo a ativo. Até porque a assimetria de informação, ela praticamente não existe lá fora, né? Então, você tem um volume de dados muito grande, você tem uma quantidade de profissionais, uma mídia mais especializada focada nisso. Então, são mercados completamente distintos, né? Então, acho que se você quer ter uma renda em dólar, quer ter uma exposição lá fora, eu particularmente acredito numa estratégia mais passiva. E eu vou ler, eu acho que essa estratégia passiva vai chegar, não diria para 2025, mas eu acho que é uma abordagem que tende a crescer ao longo do tempo aqui no Brasil também, né? Então, acho que o produto aí que tende a democratizar de verdade os investimentos em bolsa para pequenos investidores de varejo vão ser os ETFs também. Tá ótimo. Queria 2 análises suas para este ano que está começando sobre juros e inflação. Como é que a gente balanceia? Faz Acho que o balanço da carteira, pensando
que juros deve continuar subindo, o Gariplo já mostrou que vai acontecer isso, então os juros continuam subindo, portanto, inflação ali no mesmo patamar. Como é que a gente monta uma carteira já sabendo que não vai ser um ano fácil? Olha, eu particularmente não montaria não montaria uma carteira pensando única e exclusivamente em 2025. Eu pensaria, olhando para o horizonte de investimento que você quer permanecer na bolsa, quais são as empresas que você teria em carteira, que se o mercado fechasse amanhã e você só acordasse, né, só pudesse ver as suas cotações daqui 10 anos, ativos que você estaria confortável. Tanto pelos fundamentos, tanto pelo preço que você está pagando. É tão simples quanto isso, né? Então, reforça mais uma vez aquilo que comecei falando, né? Empresas de setores mais resilientes, com negócios perenes, que tenham correção de inflação, que você consiga dormir tranquilo. No final do dia, investir não é para trazer mais ansiedade, é para retirar a ansiedade de que lá no futuro você vai ter uma renda passiva que você possa confiar mais do que naquela que está disponível para você via INSS, né? Então, de novo, eu não fugiria dos setores principais BEST, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, com destaque para os 3 primeiros, o BES, né? Eu acho que o saneamento e telecom são setores mais capital intensivo, vamos dizer assim, estão passando por um volume de investimentos bastante grande e pode ser que o dividendo, o cobertor fique um pouquinho mais curto temporariamente ao longo de 2025 para redução de dívida, para cumprir esse volume de investimentos, né? Agora, quando você olha para o BES, Banco, Energia e Seguros, são setores que tendem até a se beneficiar com o aumento de taxa de juros, né? Então são setores, eu diria assim, mais defensivos e que podem te trazer uma certa tranquilidade se você está começando nesse período tão turbulento, né? Agora, a gente não pode afirmar com certeza para onde vai o Ibovespa em 2025, para onde vai o câmbio, para onde vai a taxa de juros. Mas se você montar um plano e tiver uma estratégia, eu tenho certeza que colocando isso em prática ao longo do tempo, você vai se sentir cada vez mais confortável mesmo em tempos como esses, né? E são justamente em tempos como esses que você tem aquela vozinha lá atrás falando, meu Deus, o que você está fazendo? É que é o momento de comprar, né? Isso se chama o som dos canhões, né? Então agora é o momento de você começar. Se você tiver a cabeça no lugar, tiver caixa, seja conservador devagar e sempre comece. Muito bem. Luiz, eu queria falar um pouquinho só sobre o pacote fiscal do Haddad, do ministro, e imposto de renda sobre dividendos. Que análise você está fazendo dessas duas coisas que estão ligadas? Legal. Olha, quando a gente fala de pacote fiscal, né, assim, não é que eu acho que o pacote fiscal tenha sido bom ou ruim. Eu acho que tem medidas ali que são muito boas, mas que vieram em um momento muito inoportuno, né, em que o mercado esperava uma postura, acho que mais conservadora e cautelosa em relação ao fiscal, e não foi muito o que se viu, né? Eu acho que escancarou um posicionamento de que Lula e sua equipe, acho que estão muito focados não na economia, mas já pensando nas eleições de 2026, né? O que não deveria surpreender ninguém. Por outro lado, você vê, basta uma fala um pouco mais coesa, né, coerente, mais conservadora dos presidentes da Câmara e do Senado, para o mercado já reagir bastante positivamente depois de 2, 3 pregões bem sangrentos, vamos dizer assim, né? Então eu acho que é o menor sinal de que pelo menos a gente vai haver, não vai haver um aumento dos gastos fiscais, pode ser que a gente se surpreenda, inclusive, com a Bolsa em 2025, né? Eu, particularmente, opinião, né, tenho 50% de chance de estar errada, 50% de chance de estar certa, mas eu acho que boa parte dessas medidas já chegam desidratadas ao Congresso, né, que eu acho que devem responder de uma maneira um pouquinho mais dura, vamos dizer assim, um pouquinho mais cautelosa e trazer o Executivo um pouquinho mais para a realidade. Essa é a minha opinião. E imposto sobre dividendos, o jeito é correr agora? Não, olha... 2021, 2022, 2023, a gente teve 3 propostas diferentes e 3 propostas essas que foram vetadas no Senado e na Câmara, né? Uma que inclusive foi proposta pelo governo anterior, né? Foi justamente na gestão Bolsonaro-Paulo Guedes, parou no Senado. Depois a gente teve outros 2 projetos de lei, não vou lembrar o nome agora, mas
depois posso passar, enfim, que foram vetados, inclusive agora o da reforma tributária, que na semana passada ou retrasada também foi desidratado pela Câmara. Então, eu acho muito difícil que esse tipo de medida passe, tá, Anne? Mas se passar, assim, a gente tem que lembrar que os dividendos eram tributados no Brasil até 1995. Então, a estratégia já existia por pelo menos 20 ou 30 anos e deu certo mesmo com essa tributação. Segundo ponto que a gente deve lembrar é que os agentes econômicos, é instintivo que eles se organizem a fim de pagar o menor imposto possível, né? Então, não me assusta o efeito que vai causar nas empresas de capital aberto. Me assusta o efeito que isso pode causar nas MEIs, por exemplo, nos pequenos e médios empreendedores, que são os grandes empregadores do país, que já estão sufocados, com a corda no pescoço, né? Então, isso é um incentivo, inclusive, para você pejotizar muitas dessas despesas pessoais dentro do CNPJ, né? Então, eu acho que é uma medida que, de novo, aparece. Eu acho que, de novo, não deve passar tanto na Câmara quanto no Senado, mas, claro, eu acho que as empresas estão de olho nisso. Não é à toa que 21, 22 e 23 foram anos muito bons para a distribuição de dividendos, principalmente o JCP, que aumentou durante esse período justamente por aquela ameaça tanto de extinção do JCP, como depois aquela medida para aumentar em 20%. Então, os agentes econômicos se antecipam a esse tipo de mudança, né? Então, e são mudanças que seriam vigentes para 2026, né? Então, sofrer por antecipação no Brasil é perigoso. É perigoso de você infartar por um negócio que nem aconteça, né? Então, se preocupe com que, de fato, quando virar realmente manchete de jornal e for um fato. Tá, antes disso, não se preocupe. Boa, Luíse. Luíse, para a gente já partir para o fim da nossa conversa, a tua recomendação para quem está começando a investir em renda variável com foco em dividendos? Legal. Bom, a minha recomendação imediata é: o seu investimento em ações começa na sua reserva de emergência. Inevitavelmente, impreterivelmente, tem que ser a reserva de emergência na renda fixa. E que bom, você tem taxa de juros alta, hoje você pode aproveitar, inclusive, né, bons produtos aí, produtos mais conservadores que rendam bem aí a sua reserva de emergência. Então, comece por aí, porque esse é um colchão que te dá uma certa tranquilidade de que se alguma emergência, se alguma coisa acontece, você não vai precisar mexer nos seus investimentos de bolsa, e isso nunca acaba bem, né? Então, tenha a sua reserva de emergência antes de se aventurar pelo mundo da renda variável. E a segunda dica que eu daria é justamente isso. Se você tem R$1.000, divida esse aporte em pequenos aportes mensais. Faça isso porque, de novo, seja humilde em relação a não saber o que vai acontecer no futuro. Isso vai te permitir pegar empresas excelentes a preços diferentes, vai pingando dividendo, você vai reinvestindo, e isso vai te dando também um traquejo de mercado, você vai ganhando experiência, né? Então, fazer devagar e sempre é muito melhor do que você tentar acertar o timing e aportar uma vez só e ficar lá torcendo para esses ativos subirem, né? Não é assim que se faz. Então, é encarar os seus investimentos em bolsa como, de fato, uma carteira previdenciária. Ótimo. E para quem já investe, qual que é a tua recomendação, Luíse? Para quem já investe, continue. Não pare. E para quem precisa sair, vender os ativos em renda variável, o que você diria? Qual é o melhor momento para a pessoa que precisa desse dinheiro imediatamente vender esses papéis? Olha, não é uma coisa que eu recomende vender agora, está múltiplos muito comprimidos. De novo, né? Quando o cenário é pessimista, é hora de você comprar, não de você vender. Mas se for por uma necessidade, eu não vejo muito o que fazer, né? Venda e não repita esse erro novamente. Não coloque recursos na bolsa que de fato não pertençam a longo prazo. E longo prazo eu estou falando mínimo 5 anos. Ótimo. Se eu não estou enganada, vai me corrigindo aí. Mais ou menos um ano e meio atrás, quando a gente esteve aqui na GF, a gente conversou, estava seu pai junto, você tinha comentado que teu sonho, teu projeto era ter mais ou menos R$1 bilhão em bolsa, é isso? Eu? É. Não lembro desse sonho, mas então quem sabe, né? 1 milhão. Não, acho que 1 milhão em dividendos. 1 milhão em dividendos. E que estava ali mais ou menos por ano, né? Isso. Era 1 milhão em dividendos em um ano. Quase batendo. Bateu a meta? Bati. Bateu a meta? Bati a meta. É o que acontece, é a evolução natural de uma carteira
focada em quantidade de ações, não necessariamente em valor aportado. Então, quanto mais ações você tem, maior vai ser o seu dividendo. E agora, qual que é a tua meta? Agora a meta é dobrar a meta. Vamos ver, eu gosto de fazer metas mais de longo prazo. Eu acho que é bem incrível dobrar esse volume de dividendos aí entre 3, 4 anos. Uau. Teu pai é 4 bi na bolsa. 4 bi na bolsa. Subiu um pouquinho esse valor, não? Não, caiu, né? Caiu bem. Caiu Mas bem. ele não vendeu, como ele me dizia da outra vez? Vendeu, Né? mas pois Então, essa é a métrica do ego, como ele gosta de dizer, né? Se ele tem 4 bi ou 3 bi, pouco importa que ele não vai vender, né? É assim que se comportam grandes donos e pequenos donos de empresa, né? O que paga boleto é renda, não patrimônio. Irise, para a gente encerrar nossa conversa, o que é ter inteligência financeira? Olha, ter inteligência financeira, acho que como meu pai também me ensinou, acho que um dos grandes aprendizados que eu tive com ele, Anne, pobre é aquele que precisa de muito para ser feliz. Então, conforme a gente vai amadurecendo, você percebe que tem outras coisas que devem ser sua prioridade, né? E não, enfim, comprar patrimônio para não necessariamente fazer você feliz, mas para impressionar os outros, né? Os outros não estão nem aí com o carro que você anda, com a roupa que você veste, com a bolsa que você tem, né? Então, acho que ter inteligência financeira é justamente isso. Controlar suas emoções e os seus egos. Irise Barsi, muitíssimo obrigada pela conversa. Obrigada. Eu espero não voltar aqui daqui a 1 ano e meio, espero voltar antes. Volte antes, por favor. E espero que com boas notícias, né? Isso mesmo. Vamos torcer. E eu espero também não te encontrar daqui a 1 ano e meio. Te encontro lá na Inteligência Financeira, inteligenciafinanceira.com.br e nas redes sociais, @SigF. Até lá.